Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Kenji, falo da província de Aichi, no Japão. Hoje é dia 19 de julho e eu gostaria de subir mais este vídeo falando a respeito de relacionamentos disfuncionais, né? No último vídeo que eu postei aqui no canal, eu mencionei que ultimamente eu tenho reparado um pouco sobre essa coisa dos homens não compreendem a diferença que as mulheres têm deles e as mulheres não compreendem que os homens têm um raciocínio, valores, medos diferentes dos delas, né? E aí, nesse vídeo aqui, eu gostaria de falar um pouco mais sobre algo que eu já mencionei em algum vídeo anterior, não lembro quando foi, e trazendo um pouco desse viés dos homens não entendem as mulheres não entendem os homens, tá? Mas, necessariamente, o que eu vou falar nesse vídeo aqui é sobre o mecanismo de pré-seleção, tá? Apenas para dar uma pincelada aqui, né? O mecanismo de pré-seleção é um mecanismo que basicamente as mulheres têm isso de modo muito mais intenso do que os homens, assim, tipo 90% mais forte. Isso é 90% mais forte dentro do emocional, do consciente, do inconsciente, da mentalidade da mulher do que do homem, tá? E para você que não sabe o que é esse mecanismo de pré-seleção, eu explico com mais detalhes em um vídeo anterior aqui que fala mais sobre isso. Mas antes de mais nada, né, eu gostaria de falar aqui também que se você tem dificuldade de assistir os vídeos até o final, você pode usar essa ferramenta do YouTube. Tem 3 pontinhos aqui no canto superior direito da tela e você pode acelerar o vídeo em 1.5, 1.75, até 2 vezes a velocidade dele. Outra coisa que eu costumo sempre dizer no início de cada um dos vídeos que eu faço, que eu subo aqui no canal, é que se você pretende deixar algum comentário, alguma dúvida, adicionar, contribuir de alguma forma aqui nos comentários, aqui embaixo do YouTube, eu peço que você, antes de fazer o comentário ou deixar uma dúvida, que você assista esse vídeo curtinho, que eu vou deixar aqui embaixo, que fala um pouco sobre relativismos, tá? Eu gostaria que as pessoas assistissem esse vídeo antes de deixar os comentários, a dúvida, para evitar os relativismos dentro da sessão de comentários, da discussão, do debate, tá? E aí, sem mais delongas, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o conteúdo aqui o tema do vídeo de hoje. Nós somos seres biopsicossociais, tá? Então, o ser humano, ele divide as decisões dele, eu pelo menos determino dessa forma, que o ser humano divide a decisão com base em 3 fatores preponderantes, né? Que a gente pode dividir assim, para ficar mais simplificado. Eu sei que eu acabo sendo um pouco reducionista, mas eu acho que é o método mais inteligível que eu encontrei de explicar que nem todas as nossas decisões são racionais, tá? Então vamos lá. O ser humano, ele é biopsicossocial, né? Comprovadamente, cientificamente falando, ele é biopsicossocial. Então como é que funciona? A gente vai tomar muitas das nossas decisões com base aí em 60%, 70%, uma natureza, uma característica mais animal, tá? Não com base em raciocínio, em lógica, mas com base em instintos e necessidades, fome, reprodução, sobrevivência no sentido mais amplo. 20, 30% aí com base em fatores psicológicos, tá? Que é o que nos distancia dos animais, né? E 20, 10% com base em fatores mais sociais, tá? Então, nós somos basicamente macacos, tá? Então, as nossas decisões não serão como... Talvez isso seja um pouco controverso, mas de modo mais direto possível que eu posso dizer aqui é que as nossas decisões principais, elas não são racionais, tá? Nós nos movemos com base em instintos de sobrevivência, reprodução, medos e necessidades básicas, tá? Então vamos lá. Como é que funciona essa coisa do mecanismo de pré-seleção? Partindo dessa premissa que nós nos movemos mais pela natureza animal, tá? Por incrível que possa parecer, né? A gente tem uma civilização aí com carros, prédios, dinheiro circulante, cartões de crédito, celulares, smartphone, mas ainda somos muito animais no sentido de tomar decisões, tá? O mecanismo de pré-seleção funciona da seguinte forma. A fêmea humana, vamos dizer dessa forma, partindo de uma premissa mais animal, ela precisa escolher o macho para a cópula. É a responsabilidade, biologicamente falando, da fêmea
de escolher o macho para o acasalamento e a propagação genética, né? O macho ele não escolhe a fêmea. O macho ele tem pouco critério para escolher a fêmea de sua espécie, né? Mas a fêmea ela tem mais critério para selecionar o macho, porque o sexo para a fêmea humana ele é muito caro, tá? A fêmea engravida, fica 9 meses carregando um bebê, impossibilidade de executar tarefas de sobrevivência básica, partindo de uma premissa mais animal, né? E depois de 9 meses ela ainda precisa amamentar esse bebê, até que o cérebro dele tenha dimensões e capacidade suficiente para autossuficiência, né? Então, o sexo para fêmea humana é muito caro. Então, a natureza programou geneticamente, biologicamente, a mulher para ser criteriosa com relação ao macho que há de ser escolhido, né? Ela não pode escolher qualquer porcaria genética, tá? Só que escolher o melhor macho para a cópula, né? Para a reprodução genética, para a propagação genética, ele é um processo trabalhoso, tá? Em outros vídeos talvez eu explique melhor o mecanismo do fit test, por exemplo, que é uma forma como a fêmea humana e até a fêmea de outras espécies, de outros animais, selecionam o macho para a cópula, tá? Quando você pega aí animais como, por exemplo, leões, o macho briga com outro macho e o macho que sobrevive é o macho que vai ser escolhido pelo harém de fêmeas para reprodução. Ele provou-se geneticamente mais capaz do que o que perdeu a batalha e o DNA dele merece ser propagado para frente, tá? E isso ocorre com outros mamíferos no geral e não diferentemente também os humanos são bem parecidos, tá? Os homens são muito competitivos com relação a finanças, a status social e etc. Basicamente para fins reprodutivos, vamos dizer dessa forma, né? O homem é biopsicossocial, 60%, 50% de todas as nossas decisões, de todas as nossas motivações, todo o nosso gasto de energia são por causa de uma natureza animal intrínseca na nossa psique, na nossa genética, na nossa biologia. O mecanismo de pré-seleção ele consiste numa forma mais curta da mulher de selecionar o macho. Como é que funciona? Eu como fêmea, vamos dizer assim, exemplo, teria que escolher o macho, teria que conversar com o macho, teria que observar ele para ver se ele tem as características psicológicas, físicas, cabíveis para o que eu espero de um bom DNA para propagação, para filhos, para genética, para sentir atração física, vamos dizer dessa forma. Como é que a natureza faz para a mulher encurtar esse caminho, para não ter todo esse trabalho de fazer teste, de observar, de gastar tempo com um macho que de repente não serve para muita coisa. A mulher veio com esse ADIN, né? Essa instalação de fábrica com o mecanismo de pré-seleção, coisa que no geral eu percebo que não existe nos homens, tá? Como é que funciona o mecanismo de pré-seleção? Aquele macho que é desejado por outras fêmeas, ele é automaticamente selecionado, tá? Então, se de repente um homem entra na balada e a mulher percebe que existem outras mulheres olhando para ele, então ele já está selecionado, ela já passa automaticamente, sem muito critério e sem muita explicação, até de forma clara, de forma muito racional, ela passa a confiar mais na atração que ela sente por esse pretendente, né? Então, às vezes, homens muito bonitos, por algum motivo específico, não chamaram a atenção de um grupo de mulheres em um local e automaticamente ele vai ser deixado para trás, perto de algum homem que possivelmente nem tem toda essa atratividade genética, nem tem toda essa atratividade estética, mas por alguma motivação, por algum motivo, ele chama mais a atenção das outras moças, né? Então, quanto mais atenção um homem chama de outras mulheres, mais atenção ele vai chamar, né? Então, como é que funciona? O mecanismo de pré-seleção ele consiste numa forma biológica, já instalado de fábrica, de configuração de fábrica na mulher, para que ela economize tempo e energia na hora de escolher o macho para propagação genética, para cópula sexual, para filhos, para relacionamento, tá? Então a mulher pode realmente testar o homem, andar com ele, observá-lo e avaliá-lo, pode, mas percebo com muita facilidade uma moça ela acaba sentindo atração por homens que já são, de
de certa forma, desejados por outras mulheres, tá? Aí aqui eu queria começar a falar um pouco sobre essa diferença entre homens e mulheres, tá? O homem, ele não tem de forma tão intensa esse mecanismo de pré-seleção como a mulher, tá? Porque o homem, teoricamente, não tem que ter muito critério biologicamente. Não estou dizendo que isso é certo, que isso é errado, tá? Estou explicando como as coisas são, pela perspectiva mais bio. Que o homem normalmente não tem muito critério, tá? Porque a função do homem é a inseminação, biologicamente falando. Então, o homem não tem critério se a mulher é alta, baixa, gorda, magra, tem idade, não tem idade, se o cabelo é amarelo, é preto, é azul, é rosa, é roxo, é verde. A tendência do homem é buscar a cópula com o maior número possível de mulheres, porque a biologia dele não sabe qual combinação genética entre ele e as demais opções vai prevalecer, né? Vai fazer com que a propagação genética dele se torne mais eficaz, né? O homem não tem que carregar um bebê 9 meses, o homem não tem que amamentar, então a programação biológica do homem é apenas a da reprodução. E por conta disso existe essa diferença entre a mulher e o homem, que a mulher possui o mecanismo de pré-seleção porque ela precisa ser criteriosa. O homem não possui o mecanismo de pré-seleção. E onde é que está dando pau nos relacionamentos? E é o momento em que eu começo a falar sobre as relações disfuncionais e por que esse mecanismo primitivo ele tem apresentado falhas com relação ao modelo social moderno, né? Como é que funciona? Eu vou pincelar um pouco aqui também sobre essa coisa do dread game, pai. Muitas vezes a pessoa está dentro do relacionamento, né? E a mulher, ela quer testar o homem, a capacidade dele, que ele tem de ter um emocional estável, vamos dizer assim, né? E eu vejo muito isso acontecer, tá? Vou pincelar um pouco sobre o que é esse dread game, tá? O dread game consiste em um teste que a mulher faz para saber se o homem tem estabilidade emocional, tá? Então vamos lá. A gente sabe que para a mulher é muito mais fácil chamar a atenção do sexo oposto do que o homem, tá? Exceto aqueles homens que eu chamo de homens 2%, que são homens geneticamente destacados, tá? 98% dos homens não possuem essa atratividade biológica, genética, tá? Para a mulher. Enquanto que 100% das mulheres, no geral, possuem atratividade para grande ou maior quantidade do grupo de homens, tá? Como é que funciona aqui o pau que está dando nas relações modernas, essa coisa do mecanismo de pré-seleção, né? A mulher seleciona o homem com base no potencial deste homem de chamar a atenção das demais mulheres, né? Já o homem não seleciona a mulher com base na capacidade que essa mulher tem de chamar a atenção de outros homens, né? O homem não tem esse critério, tá? Mas eu percebo num grande número de moças, tá? Não digo todas, mas assim, eu percebo na maioria. Sempre que eu falo aqui no meu canal, eu falo da maioria, tá? Essa incapacidade que as mulheres têm de compreender que os homens não são iguais a elas. Então, também os homens também têm essa incapacidade de compreender que as mulheres não são iguais a eles. Então, o que acontece? Eu percebo que a moça dentro das relações, e não é uma, duas, assim, eu vi muitas vezes isso acontecer, ela meio que busca chamar a atenção de outros rapazes, tá? Dentro de um relacionamento com o cara, não porque ela tenha interesse real em outros rapazes, mas ela quer chamar a atenção de outros homens numa tentativa de elevar a nota social dela, né? Como é que funciona? Ela acredita que o cara é mais valioso perante os olhos dela mesma. Ele se torna um homem mais valioso com base em quantas mulheres o seguem, em quantas mulheres o procuram, em quantas mulheres ele é capaz de chamar a atenção delas, né? E isso eleva a nota de corte do cara perante essa mulher. E ela acredita que da mesma maneira o homem também tá fazendo essa conta com ela, mas não necessariamente o homem não faz, tá? Essa conta. Então o que acontece?
A moça chega pro rapaz dentro de um relacionamento e com um discurso de, por exemplo, nossa, eu estava andando na rua e 10 homens vieram atrás de mim, vieram procurar falar comigo, passar telefone, dar cantada. Nossa, eu estava no meu trabalho e um cara me chamou pra sair. Ela vem com esse discurso pro namorado, pro noivo, sei lá, pro cara com quem ela se encontra, né? Na intenção de gerar essa competição, né? De gerar esse mecanismo de escassez, de fazer com que o cara fale assim, nossa, essa mulher tá valendo muito no mercado, é melhor eu correr aqui e me validar mais e estender mais o tapete vermelho, entregar mais buquês de rosas, porque senão eu fico para trás dos demais que estão correndo atrás dela. Essa é a ilusão que a mulher tem no geral, tá? Quando ela tá lidando com um homem que esteja no polo masculino saudável, tá? Aqui eu já excluo o gado de alto valor e o gado, principalmente o gado de baixo valor, mas assim, no geral, quando a mulher tá lidando com um homem de fato, tá? Não com os dois tipos de gado aos quais eu costumo sempre mencionar no meu canal. Mas quando ela faz esse movimento, tá? De mostrar para o parceiro dela que outros a desejam, a única visão que o parceiro vai ter dela é que ela é uma mulher promíscua e que não serve para relacionamento, tá? Porque dentro do homem, ele meio que ele subentende que a mulher chama a atenção por si só, sem ter que fazer nada, sem ter que se validar, sem ter que lutar, sem ter que fazer nada. Então, se ela tá chamando muita atenção, na mente do cara é desnecessário. Então, o que acontece? Ela tá chamando atenção porque ela quer chamar atenção. E isso aí invalida ela para o relacionamento. Não digo para a cópula, mas para o relacionamento. Essa é a visão que os homens, no geral, vão ter, tá? Isso, muito provavelmente, digo eu, o gado de alto valor, o gado de baixo valor e principalmente os homens, tá? Já na mente da mulher, ela acredita que se ela disser ao pretendente dela que muitos homens estão atrás dela e de que ela recebeu muitas cantadas e muitas investidas de outros homens, isso vai elevar a nota de corte dela e o valor dela perante esse homem, e ele vai ficar mais apaixonado e vai ficar mais arriado por ela. E normalmente o efeito que ocorre é o contrário. O homem, quando ele percebe que a mulher está sendo muito perseguida, ele fica inseguro. No melhor cenário, vamos dizer assim, o gado de alto valor, o gado de baixo valor, ele vai ficar inseguro. E o homem, ele tende a se afastar, porque ele vai sentir que essa mulher não transmite segurança para ele, tá? No sentido de ela está abrindo espaço para que isso aconteça, entende? Não, os homens estão vindo atrás dela, nossa, vou perder porque tem muita gente investindo. O homem normalmente não tem muito esse raciocínio, o homem vai ter um raciocínio de homens para investir sempre vai ter, mas o que está acontecendo aqui é que ela está abrindo espaço. O cara vai imaginar algo parecido com isso. Então, ao invés de ganhar mais pontos socialmente perante o pretendente, ela vai perder os pontos, né, socialmente perante o pretendente, tá? Ou criar relações disfuncionais com base nesse discurso tóxico e doentio. Já o homem, né, ele, por não ter o mecanismo de pré-seleção, ele não compreende muitas vezes que a mulher faz esses jogos e essas tentativas de manipulação para testar o emocional do cara, a capacidade, a resistência dele, para saber se ele vai ficar dando crise de chilique, crise de pelanca, vai ficar insegurinho, vai virar escravo dela, estendendo mais o tapete vermelho, entregando mais buquês de rosas ou coisas do tipo, tá? Entendam, gente, eu falo assim de forma muito irônica, mas eu acho que vocês estão entendendo que não é que o cara vai entregar buquê de rosa, é que o cara vai ficar se validando mais com medo de perder a pretendente de altíssimo nível porque tem muitos homens atrás dela. Digo assim, o homem não tem essa compreensão porque o homem não tem o mecanismo de pré-seleção, então ele vê o universo masculino, o mundo dele ele enxerga por uma outra ótica, tá? E eu percebo que isso causa muito pau dentro das relações, tá? Essa tentativa que a mulher tem muitas vezes de se validar perante o cara, atraindo o olhar de outros homens, né? Vamos dizer assim, de forma sempre muito sutil, tá? A mulher nunca vai ser muito direta nisso que ela faz, né? Muitas vezes ela coloca uma roupa mais provocante, sabendo que alguém especificamente vai olhar em um determinado lugar, em um determinado horário, e ela quer mostrar para o pretendente dela que outros a desejam, tá? Mas na cabeça do homem, seja o homem, o gado de alto valor, o gado de baixo valor, na cabeça desse trio, né, do masculino da espécie humana,
a mulher já é desejada, seja ela bonita ou seja ela feia, né? Os homens querem pra cópula apenas, no geral, no sentido mais amplo. Então o que ela tá fazendo é nada mais do que o básico do que tipo, já ocorreria normalmente. Ela não precisa forçar a barra para poder chamar a atenção de homem, porque os homens já vão olhar naturalmente, entendeu? O homem pensa assim muito, né? Que pra mulher o jogo das relações sociais, o jogo da sedução é muito fácil. A mulher joga o jogo no fácil, né? Enquanto que o homem tem essa tendência de acreditar que ele joga o jogo das relações sociais, da sedução e das relações emocionais no difícil, tá? Porque o homem ele tem que se validar, ele tem que crescer, progredir pra chamar a atenção do sexo oposto. A mulher não necessariamente precisa disso, né? Então, essa é uma diferença muito clara que eu percebo e que gera muita instabilidade dentro das relações e que está gerando muitas relações disfuncionais, tá? Essa incapacidade que a mulher tem de perceber que ela não vai elevar a nota de corte dela falando que tem outros caras atrás dela, mostrando pro noivo dela que tem muita gente em cima dela. Ela vai diminuir o valor dela para relacionamento, não para cópula, mas para relacionamento perante esse cara. Que o homem tem uma visão totalmente diferente da realidade. Ele tem uma ótica totalmente diferente das relações amorosas, vamos dizer dessa forma. E eu gostaria de agradecer se você chegou até o final desse vídeo. Tenha uma boa tarde a todos.